O Brasil tem cerca de 500 anos de idade já, e é uma história muito grande, é uma história muito complexa, com muitos eventos históricos que até hoje são motivo de discussão, que não é porque a pessoa X falou que é verdade, que é uma verdade, tá? É passível de discussão, é passível de crítica e é passível de alteração, se ao longo da história for comprovado que não foi assim que aquele evento aconteceu, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês, digamos que os principais momentos relativos à formação do Brasil como nós conhecemos, no que tange os estados, as regiões, alguns contextos históricos, como que foi a relação dos europeus com os índios, e assim por diante, tá? É um assunto importante, é um assunto que tem que ser tratado, mas é um assunto que eu não acho nada legal, não. Se bem que eu vou falar para vocês que no sétimo ano, a partir de agora, o trem desanda, hein? É um monte de assunto que eu acho muito chato. O sétimo ano é a série com conteúdo de geografia mais chato que tem, na minha opinião. Mas enfim, vamos lá. Eu quero que alguém aí, fazendo um favor agora, me diga no áudio mesmo, tá? Se está conseguindo ver o slide que eu acabei de projetar. Fazendo um favor, alguém faça isso. Sim. Estamos vendo. Sim. Perfeito, pessoal. Tá bom, obrigado. Se alguém tiver com dificuldade para ouvir a minha voz, só falar. Olha, eu acho, ô Pedro, que foi você que perguntou diretamente em relação às atividades, o gabarito. Eu vou mandar o gabarito, só que eu não vou explicar em aula não, tá? Porque eu tenho 40 minutos, o conteúdo é grande, o tempo é escasso. E quem fez as atividades, quem pelo menos olhou o livro, viu que é muita atividade, tá? Fazer é comentar. Eu vi. O que eu posso fazer é comentar uma questão ou outra, porque de fato são questões que envolvem assuntos interessantes e vale a pena tratar justamente porque é relativo ao momento, sabe? Eu vou mandar o gabarito assim que eu fazer, assim que eu terminar eu encaminho nos grupos, só que nas aulas, pessoal, eu não vou corrigir questão não, tá? Isso aí não cola comigo não. Enfim, tô projetando aqui para vocês 363, 367 são as páginas que eu irei discorrer hoje, tá? Eu vou andar nesses conteúdos que estão nessas páginas e vou fazer alguns apontamentos gerais sobre esses assuntos aí relativos à formação do Brasil. Formação territorial do Brasil. Quando alguém fala território para vocês, entendam como sendo um determinado lugar onde alguém exerce poder. Essa questão de poder, ela realmente, na maior parte dos casos, é poder militar, tá? É poder físico, através da força bruta e através da violência, sim, tá? É seguro afirmar isso para vocês. O território brasileiro, ele é controlado pelo Estado brasileiro, pessoal, e nenhum outro país pode entrar no território brasileiro sem autorização do Brasil, porque o Brasil detém o controle sobre essa área, sobre esse território. Um exemplo mais prático para vocês, eu acho que eu já comentei isso ano passado. Vamos pegar cachorros. Cachorros são animais que, historicamente, por causa dos lobos, são animais extremamente territoriais. Tem muito cachorro que, se você encosta na casinha dele ou dela, ele vai atacar, mesmo você sendo dono. Por que isso acontece? Porque ele ou ela entende que aquela casinha é o território dele. Ou seja, ali ele que manda, ali o controle total é dele, e ninguém pode entrar ali, porque ele manda ali, ele tem poder sobre aquele território. A casa de vocês é um território, ninguém pode entrar na casa de vocês sem autorização dos pais de vocês, porque aquele território pertence à família de vocês. Se entrar, está cometendo um crime, pode ser preso, e se for, por exemplo, assim, um assaltante que está entrando na casa de vocês, de acordo com a lei, sétimo ano, você tem o direito de se defender, tá? Porque aquela pessoa está invadindo o seu território com uma finalidade escusa. Roubar a sua casa, talvez matar alguém da sua família, você tem direito de defender o seu território, porque você está certo nesse contexto, tá? Agora, se você está... Então a gente pode matar o bandido se ele entrar aqui. Cara, João Pedro, eu vou te falar, cara, que essa questão ela é complexa, porque teoricamente, sim, você pode matar. Porque se uma pessoa invade a sua casa com a finalidade de machucar você e a sua família, você tem o direito natural de se defender. Aquela pessoa ameaça a sua vida.
ela ameaça a sua propriedade privada. Você tem o direito, sim, de matar aquela pessoa. Só que eu vou te falar, cara, que isso aqui no Brasil não acontece, porque o Brasil ele é muito bonzinho com essas questões, sabe? Geralmente, nos Estados Unidos, o pessoal pode matar a pessoa. Geralmente, todo mundo tem casa, tem arma em casa. Geralmente, não é todo mundo, João, só que muitas pessoas têm. Lá é autorizado. Aqui no Brasil, geralmente, quando um criminoso invade a casa de alguém para assaltar ou para até matar as pessoas, por incrível que pareça, aquela pessoa que se defende do criminoso, ela acaba sendo processada ou presa, tá? Não me perguntem por que isso acontece, porque é realmente uma coisa muito, muito idiota, sabe? É uma coisa que o Brasil, enfim, faz parte do povo brasileiro, e é bem provável que eu trate isso futuramente, tá? Porque essas questões que envolvem violência urbana, elas fazem parte do conteúdo relativo ao Brasil. Então vai chegar a hora que isso vai ter que ser discutido. Só que essa não é a hora. O que vocês estão vendo aqui agora são as bandeiras dos países que criaram o Brasil, Espanha e Portugal. Espanha, na verdade, é a responsável pela maior parte do Brasil ser o que é hoje, tá, pessoal? Inclusive o nosso estado, ele pertence à Espanha. Isso aqui que vocês estão vendo é a primeira regionalização do Brasil, tá? Essa aqui é a primeira forma que o Brasil teve, que é relativa ao quê? Ao Tratado de Tordesilhas. O que é amarelo pertence a Portugal e o que é verde pertence à Espanha. Ou seja, toda essa área verde aqui, ó, como vocês podem ver, pega Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Colômbia. Nessa época aqui, ó, 1494, ninguém tinha esse nome aqui, tá? Tudo isso aqui que vocês estão vendo de nome não existia ainda, porque isso aqui era tudo uma grande colônia espanhola e isso aqui era uma grande colônia portuguesa. Os nomes vieram com o tempo. Então, tudo isso aqui era colônia espanhola e os espanhóis tinham total direito de, literalmente, fazer o que quiser com essa área. Agora mora uma questão complicada, né? Quando eles chegaram aqui, eles encontraram os indígenas, só que eles não se importaram com isso, porque os europeus, quando chegaram nas Américas, pessoal, eles tinham realmente aquela noção de que se não tem nenhum europeu nessa terra aqui, ela é minha, porque eu cheguei primeiro. Então todo mundo que mora lá passa a ser meu, todos os recursos naturais passam a ser meus, as cidades passam a ser minhas, e eu posso fazer o que eu quiser com aquele povo e com aquela terra, tá? Portugal e Espanha fizeram isso, tá? Os dois países tinham essa noção. Olha só, aconteceu uma coisa importante aqui, ó. Entre 1580 e 1640, ocorreu a União Ibérica. O que é a União Ibérica, pessoal? União Ibérica é a união entre Portugal e Espanha. Ou seja, esses dois países aqui, eles se uniram porque o rei da Espanha, ele também se tornou o rei de Portugal. O rei de Portugal lá, se eu não me engano, ele morreu, tá? Essa parte da história eu não sei de verdade, eu sei bem básico. Ele morreu e o rei da Espanha, se eu não me engano, ele se casou com a filha ou alguma descendente próxima do antigo rei, e como o rei da Espanha, digamos que tinha mais poder do que aqueles que sobraram em Portugal, realmente aconteceu o quê? A união entre Portugal e Espanha, tá? Perguntem para o professor de história, porque eu realmente não sei muito sobre esse assunto. O que eu sei e o que importa agora é que a União Ibérica foi a união entre Portugal e Espanha, tá? Então, entre 1580 e 1640, digamos que toda a América se tornou o quê? Propriedade da União Ibérica, que é a união entre Portugal e Espanha. Isso aqui é uma coisa importante, tá? E como eu destaquei aqui, ó, eu quero que vocês printem a tela, tá? Printem no celular, printem se estiverem no computador e depois copiem no caderno, que isso aqui é importante. Muito importante. Objetivo dos portugueses e espanhóis do Novo Mundo: buscar por mais recursos naturais, que essa é a base do capitalismo comercial, e dissipar a fé cristã. Pessoal, quem promoveu essa parte aqui, ó, buscar por mais recursos naturais, foram os bandeirantes. Os bandeirantes eram exploradores e os jesuítas eram missionários do cristianismo, tá? Portugal e Espanha tinham bandeirantes e jesuítas, só que Portugal deu mais força para esses grupos, tá? Porque esses grupos aqui, eles trabalhavam para a coroa portuguesa, trabalhavam para a coroa espanhola, só que os portugueses, eles viram a oportunidade de aumentar o território da colônia, utilizando os bandeirantes e os jesuítas, tá? Vamos lá. Aqui nós temos os jesuítas, pessoal. Quem são os jesuítas? Jesuítas são padres adeptos do cristianismo, que literalmente tinham como objetivo aqui no Novo Mundo, na América, fazer com que os índios
realmente fossem parte do cristianismo, tá? Aderissem ao cristianismo, abdicassem das suas religiões antigas, se tornassem pessoas melhores. Tem muita gente que critica muito os jesuítas, só que muitos hábitos europeus, como por exemplo assim, hábitos relativos à higiene, à educação, ao respeito, os jesuítas foram aqueles que trouxeram para os indígenas, pessoal. Então você não pode criticar 100% os jesuítas e também não pode defender 100%, tá? Por causa disso aqui, ó. Em muitos casos, a fé cristã nas Américas, ela foi imposta à força. Os europeus falavam o seguinte, tá? Pode perguntar, quem quiser ir. Os europeus, os jesuítas no caso, falavam o seguinte: ou você se converte ao cristianismo, ou você morre, ou você vira escravo. Então você não tinha muita escolha. Ou era cristão, tá? Enfim, continuando aqui, pessoal. Aqui, ó, nós temos uma representação, tá? Uma pintura que apresenta esse momento clássico do Brasil, que foi a chegada dos jesuítas. Vejam bem, ó, europeus aqui, ó, armaduras europeias, espadas, roupas europeias, juntamente com os indígenas, rezando uma missa no meio da floresta, tá? Isso aqui aconteceu com muita frequência, porque os jesuítas realmente tinham como objetivo catequizar os indígenas, tá? Eles não queriam escravizar os indígenas. Os jesuítas queriam realmente fazer com que eles fossem adeptos do cristianismo, em alguns casos da força, tá? Isso aqui é uma coisa que tem que ser mencionada. Aqui nós temos uma representação dos bandeirantes. Os bandeirantes eram realmente pessoas que eram da Europa, muitos eram mercenários. O que é um mercenário? Mercenário é uma pessoa que trabalha para quem paga mais. O que Portugal falou? Olha só, eu vou contratar um grupo de pessoas, vou mandar eles para a América e eles irão trabalhar para mim. Fazendo o quê? Encontrando novas terras, encontrando recursos naturais, plantas nativas e escravizando índios também, tá? Os bandeirantes, eles caçavam índios para tornarem eles escravos. Lembrando a vocês que quando você fala escravo, você não está considerando aquela pessoa como sendo humano, tá? Um escravo, ele é uma propriedade privada. Tanto é que quando os bandeirantes capturavam os índios, capturavam os negros, os europeus podiam fazer o que quisessem com eles. Podiam matar sem problema, porque eles não consideravam, pessoal, os escravos como sendo de fato humanos, tá? Uma coisa que ainda bem mudou hoje em dia. Isso aqui, ó, foi em grande parte o papel dos jesuítas, tá? Os jesuítas, eles não eram muito de compactuar com essa ideia. Tanto é que eles se misturavam em peso com os indígenas, tá? Moravam com os índios, tratavam eles como sendo seus iguais. O que de fato é, pessoal. Eu sou um grande defensor da tese de que nós somos brasileiros, tá? Nós não somos separados entre etnias, entre grupos pequenos. Todos nós somos brasileiros e nós todos devemos honrar quem nós somos, tá? Uma coisa que, como eu disse, os jesuítas defendiam em grande peso e os bandeirantes não se importavam. Aqui nós temos, olha só, um acampamento bandeirante. Os bandeirantes eram mercenários, então eles não tinham um pingo de respeito por nenhum indígena, tá? Chegavam lá, ou escravizavam os indígenas, ou roubavam os indígenas, ou faziam os indígenas dizer onde encontravam-se jazidas de ouro. E é isso, tá? Os bandeirantes eram os caras que literalmente faziam o que era necessário para expandir o Império Português. E olha só que coisa interessante, foi graças aos bandeirantes que Portugal conseguiu tomar conta da América do Sul, pessoal. Se não fosse a atuação dos bandeirantes, essa atuação, digamos que um tanto quanto questionável, é bem provável que a maior parte da América continuasse sendo de domínio espanhol. Então, Portugal dominou a América América do Sul, por causa dos bandeirantes, tá? Eu não sei se isso é bom, ninguém sabe se isso é bom. Oi. Pode perguntar. Tem uma pergunta. E quando os indígenas não queriam jesuítas? Os indígenas o quê? E quando os indígenas não aceitavam os jesuítas? Olha, quando eles não aceitavam os jesuítas, é uma coisa que é característico de qualquer lugar do mundo onde chega um país mais desenvolvido, um império mais desenvolvido, e encontra um império ou um país menos desenvolvido. Haviam conflitos. Quando eles não aceitavam por bem os jesuítas eles eram pacíficos, pessoal. Eles realmente não queriam violência, tá? Só que foi natural nesse momento da história do Brasil que os jesuítas foram mortos por indígenas, tá? Os indígenas viam pessoas que estavam ameaçando o território deles como inimigos e matavam. Realmente, tá? Metiam flecha, lança,
capturavam, torturavam, matavam, porque os indígenas tinham como objetivo defender a terra deles. E os europeus, querendo ou não, pessoal, os europeus realmente estavam invadindo uma terra que pertencia a outros humanos. Então, quando os indígenas não aceitavam o cristianismo, quando os indígenas não aceitavam o domínio europeu, ou os europeus matavam eles, ou eles matavam os europeus, ou eles se uniam. Eram esses os cenários, tá? Ou eles podiam fugir, só que isso dá na mesma de não aceitar. Só que quando os indígenas não aceitavam os jesuítas, era bem provável, tá, que acontecessem muitas mortes. É uma coisa frequente na história do Brasil. Muitos jesuítas foram mortos por indígenas ao tentar convertê-los à fé cristã, que é um trabalho que os jesuítas sabiam que ia acontecer, tá? Os jesuítas vieram para a América sabendo que ia haver, sim, resistência dos índios. Eles não eram nada inocentes. Só que muitos deles realmente tinham como objetivo uma causa nobre, pessoal, porque eles não queriam violência, tá? Eles queriam contribuir para o desenvolvimento dos índios, que é uma coisa que vai muito de pessoa para pessoa, tá? Essa parte da história do Brasil ela é uma parte muito questionável, porque nem todo mundo concorda com isso. Eu fico no meio termo, não é nada bom e não é nada ruim, é mais ou menos para os dois lados. Ó, isso aqui é uma coisa interessante, tá? Os bandeirantes, com o tempo, eles descobriram que o Brasil tinha muitas plantas interessantes, tá? Plantas que hoje em dia nós conhecemos, só que naquela época eram plantas que não eram presentes na Europa. Por que isso acontece? Porque essas plantas, pessoal, elas são obrigatoriamente originárias de lugares quentes e lugares chuvosos. Essas são as chamadas drogas do sertão, tá? Embora sejam chamadas de drogas do sertão, elas se localizam na floresta amazônica. Esse sertão aqui, vocês verão futuramente, é na região nordeste, tá? A floresta amazônica é da região norte. Só que naquela época, essa questão de região norte, região nordeste, isso não existia. Era tudo a colônia portuguesa na América. Ponto. Ponto final. Não tinha nada assim de nomes além disso. Os bandeirantes descobriram as drogas do sertão em contato com os índios, tá? Os próprios índios apresentaram para eles o potencial econômico em relação a sabor, em relação à medicina, em relação ao comércio, que essas plantas possuíam. E como os europeus não tinham isso na Europa, o que eles começaram a fazer? Começaram a explorar essas drogas do sertão. Isso aqui, ó, é o extrativismo vegetal. Os europeus simplesmente iam lá no mato, colhiam as plantas que encontravam e levavam para a Europa tudo de barco. Agora eu vou aqui, ó, mostrar para vocês as principais drogas do sertão, pessoal. Aqui é um grande apanhado delas, tá? A maior parte delas aqui vocês conhecem, só que agora eu vou dar nomes aos bois. Aqui nós temos o cacau. O cacau, pessoal, ele é uma planta presente nos trópicos, ele é uma planta que tem que ter calor para crescer. Então a Europa praticamente não tinha cacau. Se tinha cacau na Europa, vinha de outros países, tá? Porque lá não é um lugar bom para plantar o cacau, ele tem que ter calor. E o cacau, para quem não sabe, ele é a matéria-prima do chocolate, tá? Ou seja, o chocolate ele começou a ganhar força na Europa graças aos espanhóis e os portugueses, que começaram a levar o cacau que encontraram aqui nas Américas, tá? Na Ásia também, pessoal, na África também, tá? Começaram a levar essas drogas do sertão, em grande parte, para a Europa. Ou seja, essa parte aí do chocolate, ela aconteceu porque os europeus começaram a explorar os países mais fracos, tá? As colônias mais fracas, desculpa. Brasil, na África e na Ásia. Se tem chocolate hoje em dia, é por causa disso. Aqui nós temos a baunilha, pessoal. A baunilha, ela é essa espécie de vagem aqui, tá? Só que a baunilha que forma aquele sabor que nós conhecemos, ela tem que ser torrada. Qual que é o resultado disso? 100 quilos de baunilha verde acabam formando o quê? 15 quilos de baunilha, que é de fato utilizada para fazer essência. É aquele gosto de bolo que coloca em sorvete também, tá? Isso aqui é o formato da baunilha. Aqui é as sementezinhas dela. Aqui, ó, é a canela, muito utilizada para fazer chá, muito utilizada para fazer bolo também, né? A canela, a casca dela é ralada e forma aquele pozinho marrom escuro, marrom claro. E a canela ela é muito comercializada até hoje, tá? E ela é uma das drogas do sertão mais importantes que nós temos. Os europeus realmente ficaram fascinados pela canela, pessoal, porque a canela, ela tem propriedades medicinais muito grandes. E até hoje isso é estudado. Aqui nós temos a castanha do Pará. Isso aqui dispensa comentários exagerados. Quem já comeu a castanha do Pará sabe que ela tem um gosto muito bom. Deve ter muita gente que não gosta também, pessoal. Só que a castanha do Pará, ela é uma semente, tá? Uma oleaginosa. E essa sementezinha aqui, pessoal, o ideal é que todo mundo coma uma por dia, tá?
porque ela possui nutrientes que pouquíssimas plantas e animais possuem, que são extremamente benéficos para o corpo humano, tá? O problema é que a castanha do Pará, ela é muito difícil de plantar, e é justamente por isso que ela é cara, porque é difícil fazer em grande quantidade. Lembrando do capitalismo, né? Tudo que existe em pouca quantidade é caro. Tudo que existe em muita quantidade costuma ser barato. A castanha do Pará é cara porque é muito difícil obter, tá? Ela é mais ou menos daqui, ó. É realmente, tá? Essa grande semente que tem várias pequenas sementinhas dentro que estão encobertas, tá? Isso aqui é o processo. Isso aqui tá dentro disso, que tá dentro disso aqui. Castanha do Pará, muito presente na região norte do Brasil, principalmente no Pará, que deu o nome a ela. Aqui nós temos o cravo, novamente o cravo, tá? Ele é muito utilizado para medicina também. O cravo e o cacau, se eu não me engano, pessoal, eles são plantas que crescem em outros lugares do mundo também, tá? Tenho certeza, na verdade. Só que aqui no Brasil, os europeus encontraram um ambiente muito propício para com o tempo cultivar, tá? Aqui, ó, a castanha do Pará e a canela, de certa forma, a baunilha não, o cacau, a baunilha e o cravo, eles são plantas que são muito criadas em agricultura hoje em dia. Esse aqui e esse aqui, geralmente é mais de extrativismo, tá? Esse aqui é muito extrativismo. Só que o cravo, ele é muito de plantação, as pessoas realmente plantam cravo. O cravo, para quem não viu, é bem provável que vocês já tenham visto. O cravo é aquele negocinho, aquele gravetinho preto que coloca no meio do beijinho, aquele doce branco lá, coco ralado, tá? Ele é torrado, é esse negocinho aqui, ó. Ele é usado para dar gosto. Tem pessoas que gostam de fazer chá dele, também é uma coisa medicinal, como eu disse para vocês, e é uma coisa que os europeus encontraram em grande quantidade e acabaram criando gosto, tá? Em comercializar isso daí. Esse aqui é o Guaraná, pessoal. O Guaraná, ele é característico do Brasil, tá? O Guaraná, ele é da floresta amazônica. Essa sementezinha aqui, ó, que tem formato de olho, pessoal, ela já era utilizada pelos indígenas para fins medicinais, para fins de consumo, e quando, nos anos recentes, tá? Entenderam que se você pegar o suco do Guaraná e colocar o gás, você forma isso que nós entendemos como refrigerante, tá? O Guaraná, ele é um produto muito importante na região norte do Brasil, porque ele é muito presente. Ou seja, isso daqui é uma marca do Brasil, tá? O Guaraná, ele realmente representa muito o que há em relação a plantas na região norte do Brasil. O Guaraná, ele é plantado, porque, novamente, capitalismo. Quantidade define o valor daquele produto. Se tem tanto refrigerante de Guaraná, pessoal, quer dizer que o Guaraná, ele é muito utilizado em plantações, tá? Tem a agricultura disso daqui. Aqui é o urucum, tá? O urucum, ele forma aquele pozinho vermelho, chamado coloral, que é utilizado para dar cor e para dar sabor para certas massas e comidas aleatórias aí, que por hora eu não lembro o nome, tá? Essa sementezinha vermelha aqui, que fica dentro desse casulo vermelho com espinho, tá? O urucum, ele também, pessoal, para os lugares que tem, ele é uma fonte econômica muito forte, tá? Aqui em Campo Grande não tem nada disso aqui não. Aqui em Campo Grande, a maior parte que eu mostrei para vocês não existe, porque são plantas que crescem predominantemente onde é muito calor ou é onde é muito chuvoso. Aqui em Campo Grande acaba não tendo essas características. Vamos lá, vamos avançar aqui. Os bandeirantes descobriram a potencialidade das drogas do sertão, descobriram que isso era muito rentável economicamente, e aí o que eles fizeram? Olha só, aqui ó, as setas azuis, separem bem. São Paulo aqui começou a crescer muito, e aqui, digamos que virou o posto de saída dos bandeirantes. Eles começaram a avançar em direção ao território espanhol, e começaram realmente, ó, isso aqui que vocês estão vendo de vermelhinho são fortes portugueses, tá? Os portugueses começaram a construir fortalezas, cidades muradas, para, digamos que, aumentar a influência que eles tinham perante os indígenas e perante os demais povos espanhóis que estavam naquela área, tá? Essa parte vermelha aqui, ó, é relativa ao Tratado de Tordesilhas original, e essa parte laranja aqui, pessoal, é relativa àquilo que os bandeirantes, conforme começaram a avançar no território da Espanha, conseguiram entregar para Portugal. Como eu disse, bandeirantes eram mercenários, então eles trabalhavam para os portugueses. Avançaram, criaram conflitos com os espanhóis, com os indígenas, e conseguiram conquistar mais e mais terras para a coroa portuguesa, tá? Aqui, sempre utilizando um pouquinho de violência, daí é uma coisa que tem que ser ressaltada. Acho que em relação aos bandeirantes é isso, pessoal. Enfim, continuando aqui, ó. Aqui que vocês estão vendo, olha só, essa partezinha aqui, ó, é aquele estado brasileiro que eu acho engraçado, que as pessoas brincam muito, é o Acre. Fala que no Acre tem dinossauro, que o Acre ainda está no século XX, que agora que o Acre descobriu que, sei lá,
o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Pessoal, eu acho que isso é uma coisa muito, muito boba, sabe? Porque, vamos voltar aqui para o mapa do Brasil. Isso aqui é uma coisa que eu caio no quesito, tá? Onde está o mapa do Brasil? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, o Acre, nossa, aquele estado que todo mundo faz piada. E o que as pessoas sabem de Rondônia? E o que as pessoas sabem de Roraima? E do Amapá? E do Espírito Santo? Tocantins? Piauí? Pernambuco? Sergipe? Gente, no final das contas, os estados do Brasil que as pessoas realmente conhecem, quais são? São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, tá? É isso. Os demais, a maior parte das pessoas que moram no Brasil não sabe nada. Se você perguntar para alguém aqui ó, do Ceará o que eles sabem do Mato Grosso do Sul, o que eles vão falar? Ah, lá tem muito pasto. O que nós sabemos do Ceará praticamente? Lá é muito quente. Pergunta para alguém do Amazonas sobre Santa Catarina, o que eles vão falar? Ah, lá tem muita praia. E o que eles vão falar sobre o Amazonas? Lá tem muita floresta. É isso, pessoal. A maior parte das pessoas brinca com Acre, só que quase ninguém sabe nada do Brasil, tá? Com exceção de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília aqui, ó, que tá no meio de Goiás, o restante, a maior parte das pessoas do Brasil não sabe absolutamente nada e criou essa brincadeirinha que eu acho besta sobre o Acre, tá? Não é só o Acre que as pessoas não conhecem, as pessoas não conhecem praticamente nada. O Acre, ele foi comprado do Brasil, tá? O Brasil comprou o Acre. O Acre, pessoal, ele pertencia à Bolívia. Por que o Brasil comprou o Acre? Não é simplesmente porque eles queriam aumentar o território, foi uma jogada estratégica. Ó, aqui, ó, nesse Tratado de Madrid, o Acre é bem aqui, ó. Como vocês podem ver, ele não pertencia ainda ao Brasil. Por que o Brasil agora já é independente, tá? Aqui ainda era uma colônia portuguesa e aqui já era independente de Portugal. Por que Brasil comprou Acre da Bolívia? Pessoal, o Acre, ele é um pedacinho de terra que está no meio da floresta amazônica, que tem uma quantidade muito, muito grande de seringueira, tá? Seringueira é aquela árvore que quando você corta ela, ela solta uma seiva branca, que é o látex. Esse látex é utilizado para quê? Para fazer borracha. Olha só, 1903, a Europa já estava em pleno capitalismo industrial e a borracha que era produzida aqui na América do Sul, ela era muito requisitada. As indústrias queriam mais e mais borracha. O Brasil, ele era de longe, tá? Agora aqui em 1903, e ainda hoje em dia, o país mais forte da América. O que aconteceu? Eles descobriram que aqui no Acre tinha muita seringueira, a Bolívia não explorava aquela seringa, pessoal, não explorava aquele látex, e o que eles falaram? Eu vou literalmente te pagar, tá, em libras esterlinas, que é a moeda da Inglaterra, para você me entregar esse pedaço de terra aqui. A Bolívia vendeu. Por que a Bolívia não se aproveitou desse látex sétimo ano? Porque a Bolívia ainda hoje, tá, é um país pobre. Eles não tinham tecnologia para isso. Em compensação, o Brasil tinha sim, tá? O Brasil já era desenvolvido o suficiente para explorar esse látex. Uma coisa que eu não cheguei a comentar com vocês nas aulas, porque é um assunto muito complexo, tá? Relativo ao capitalismo, acho que vocês até se lembram, tá? Tinha algumas palavras no livro lá, por exemplo, assim, monopólio, oligopólio, cartel, enfim. A seringueira, ela é uma árvore que existe na floresta amazônica. E só existe na floresta amazônica, tá? Isso aqui é uma coisa importante, tá, pessoal? A seringueira, ela só existe na floresta amazônica. Ou seja, quando o Brasil começou a crescer, o Brasil, ó, ele ocupa atualmente 48% da América do Sul. Praticamente toda a América do Sul é Brasil. Quando o Brasil começou a crescer, se tornou um país desenvolvido em relação aos demais, ele conseguiu o monopólio da extração do látex. O que é monopólio? Monopólio é quando um país ou é quando uma empresa domina a produção de um certo produto ou serviço. Em 1903, o Brasil era praticamente o único país no mundo que produzia borracha para sétimo ano. Toda borracha que existia no mundo era o Brasil que produzia. Os países aqui que tem floresta amazônica, por exemplo, Bolívia, Venezuela, eles têm também látex, têm seringueira? Eles têm, só que eles não são desenvolvidos. O Brasil é. Então, o Brasil teve o quê? O monopólio da produção do látex. Todo o látex do mundo era pertencente ao Brasil. Quem morava na Alemanha e queria borracha, tinha que comprar do Brasil. Qual que é o grande problema aqui, pessoal? O problema é que ao longo da história do Brasil, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas acontecem até hoje.
E um país viu que o Brasil monopolizar a venda do látex não era nada legal para a economia mundial, porque o Brasil ele podia controlar o preço do látex. Por exemplo, o que o governo brasileiro podia falar? Eu vendo 1 quilo de látex por 1 milhão de libras. Ele podia falar isso? Ele podia, porque o governo brasileiro era dono das seringueiras. Era o país do mundo que mais produzia látex, então ele podia controlar o preço do látex. Tem um país, pessoal, que vocês conhecem hoje como sendo Inglaterra, está bem aqui, ó. A Inglaterra está bem aqui. A Inglaterra, eles foram espertos, tá? O que eles fizeram? Eles mandaram, um pouco depois, tá, de 1903, lá por volta de 1910, tá? Aqui para a Floresta Amazônica, eles mandaram uma expedição de cientistas e eles entraram ilegalmente na Floresta Amazônica, tá? Ou seja, eles não tinham autorização do governo brasileiro e eles roubaram sementes e mudas de látex. Se infiltraram na Floresta Amazônica, começaram a procurar as seringueiras, encontraram diversas seringueiras, porque elas são totalmente presentes aqui, ó, onde eu estou circulando o mouse, e pegaram para eles, tá? Colocaram nos navios deles as sementes, as mudas, e fizeram o que depois? Pessoal, olha só. Isso aqui é uma questão relativa a clima. Esse daqui é um mapa térmico. Onde está amarelo, quer dizer que é calor, e quanto mais escuro, mais frio é. Olha só, aqui, ó, essa linha preta é a linha do Equador. Aqui, ó, essa parte mais arco-íris aqui, ó, é onde estão os trópicos, tá? Aqui igualmente, e aqui são as zonas polares. Pessoal, isso aqui é uma coisa que é muito interessante, tá? Onde a linha do Equador corta, tem floresta, chove muito e é quente. Floresta amazônica, floresta equatorial do Congo e a floresta equatorial da Micronésia. Olha só a jogada dos ingleses, é uma jogada esperta, tem que admitir. Eles pegaram as sementes e mudas de seringueira e levaram para cá, ó. Essa parte aqui, ó, isso aqui, se eu não me engano, não tem slide aqui. Essa parte aqui, ó, se eu não me engano, é Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia. Isso aqui, ó, por volta de 1900, 1910, isso aqui ainda eram colônias inglesas, tá? Ou seja, os ingleses ainda mandavam nessa parte aqui do mundo. Era um território deles. Onde a linha do Equador corta, o clima é igual, a chuva é intensa. Ou seja, de acordo com essa lógica, se você pegar as seringueiras que só existiam aqui, ó, na América do Sul, e levar para cá, elas vão crescer e vão dar certo. E foi exatamente isso que aconteceu, tá? Os ingleses passaram a plantar seringueira aqui, ó, na Micronésia, que é uma região da Ásia, e elas cresceram muito bem, elas cresceram bem fortes, cresceram com uma quantidade até maior do que aqui, porque os ingleses, em 1900, sétimo ano, a Inglaterra era de longe, tá? O país mais desenvolvido do mundo. Em compensação, o Brasil estava começando a crescer agora. Ou seja, eles tinham as seringueiras e tinham uma tecnologia muito superior ao Brasil. Logo, as seringueiras começaram a crescer aqui e os ingleses quebraram o monopólio brasileiro, tá? Quando isso aconteceu, a Inglaterra começou a plantar seringueira aqui na Ásia e conseguiu obter mais resultados econômicos do que o próprio Brasil, tá? Tanto é que acabou com o monopólio brasileiro e acabou que com esse negócio de todo o látex do mundo pertence ao Brasil. Não. Agora aqui, ó, hoje em dia, tá? Essa parte do mundo aqui, ó, entupido de seringueira, pessoal. É uma coisa muito rentável que dá mais dinheiro até que o próprio Brasil. Aqui, ó, nós temos o mapa do Brasil mais atual. Olha aqui, ó, onde está laranja, vermelho, são anexações do Brasil. Olha só, aquisições por arbitramento. Se eu não me engano, pessoal, arbitramento é meio que uma coisa conflituosa, tá? Me foge agora o que essa palavra quer dizer. Por acordo bilateral, ou seja, decidiram juntamente com os países vizinhos vender ou trocar. E aqui, ó, território transferido para a Bolívia, que é esse verdezinho aqui, ó. Quando o Brasil comprou o Acre, eles deram em troca esse pedacinho de terra aqui para a Bolívia e deram uma boa quantidade de dinheiro, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é o Brasil como nós conhecemos. Migrações internas do Brasil entre 1940 e 1950. Pessoal, olha só, isso aqui é uma coisa que futuramente eu vou entrar com mais detalhes, só que muitas pessoas que moram aqui, ó, na região Nordeste são pessoas que não têm muitas oportunidades de vida. O que eles fazem? Eles querem fugir da seca, fugir da pobreza e se encaminham para onde? Principalmente aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e assim por diante, tá? Em compensação, as pessoas que moram aqui também, ó, elas começaram a ver, as pessoas mais ricas agora, elas começaram a ver que essa parte aqui do Brasil, ó, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul hoje em dia, nessa época, Mato Grosso do Sul não existia ainda, tá?
começaram a ver que essa parte aqui do Brasil ela era muito desabitada. Começaram a vir em peso para cá para comprar terras, tá? Há 50 anos atrás, o Mato Grosso, ele era simplesmente um grande pedaço de terra sem dono, e era muito fácil comprar terras, tá? Tanto é que hoje em dia, grandes fazendeiros geralmente herdaram as fazendas dos seus pais, que compraram nessa época aqui, tá? Passado de pai para filho de verdade. Esse aqui é um mapinha feio, só que o que importa são as setas, tá? Reparem bem, olha só. De 50 a 60, o pessoal sai de peso do Nordeste para aqui, ó, para o Centro-Oeste, para a região Sudeste. Aqui, ó, 60 a 70, esse fluxo aumenta, só que agora eles começam a ir também para onde? Ó, para a região Norte e começam a ir para a região Centro-Oeste. E finalmente, pessoal, de 70 a 80, o que acontece? O pessoal daqui começa a ir em peso para a região Norte pelo mesmo motivo, isso aqui, ó. Por volta aqui, ó, de 1970 a 1980, a região norte do Brasil, ela era puro mato. Hoje em dia, ela é muito desmatada por causa disso, tá? As pessoas mais ricas começaram a ver uma grande oportunidade de obter terras baratas e começaram a, em peso, ir para essa parte do Brasil que tinha dono, só que não era muito bem controlada. Aqui, para acabar, esse assunto aqui é um assunto que eu não gosto, e é por esse motivo que eu deixei para o final da aula, que eu vou ser bem didático com vocês, tá? Isso aqui, ó, para quem quiser olhar no livro, vai estar na página 366 e 367. Desenvolvimento sustentável. Pessoal, o desenvolvimento sustentável, ele prega o seguinte, ele prega que as pessoas que estão vivas hoje façam o possível para preservar a natureza, para que as gerações futuras tenham condições de vida boas, tá? Que é mais ou menos o seguinte, vamos parar de destruir a natureza, vamos parar de desmatar, vamos parar de poluir as águas, vamos parar de matar os animais, para que futuramente as pessoas também tenham o direito de usufruir desses bens, também tenham águas que não estão totalmente poluídas, também possam encontrar ambientes que estão naturais, repletos de plantas e animais, e assim por diante, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é uma das principais, digamos que, defesas do desenvolvimento sustentável. Isso aqui é o extrativismo. Lembrando, tá? Isso aqui eu martelei muito na cabeça de vocês ano passado. Extrativismo é quando o ser humano simplesmente coleta o que encontra da natureza. Ele não planta nada, ele simplesmente vai lá, encontra a planta e passa o quê? A pegar os frutos. Ó, nós temos aqui, ó, o látex, aqui nós temos a castanha do Pará, aqui é o açaí e aqui é o cacau. Tudo isso aqui, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, são práticas extrativistas, tá? Ou seja, as pessoas que moram nas proximidades, elas sobrevivem disso. Qual que é o problema do extrativismo vegetal? Qual que é o problema do desenvolvimento sustentável? Se a humanidade inteira parar de poluir o planeta, nós realmente iremos voltar a morar no mato. Porque olha só qual que é o grande BO aqui, pessoal. Vamos parar de desmatar. Isso aqui fica, diga-se de passagem aqui, pessoal, que fique registrado, que eu não estou dizendo que o desmatamento é certo, tá? Eu estou fazendo apenas um contraponto, que é uma coisa que as pessoas não comentam. Vamos parar de fazer plantação de soja, de milho, de arroz. E se isso acontecer, do que a população brasileira formada por 220 milhões de pessoas vai comer? Porque o alimento do povo brasileiro vem dessas plantações, tá? Dessas grandes agriculturas, pessoal. O extrativismo, ele não envolve que o ser humano plante aquilo. Ele está apenas coletando. O cacau é uma fruta. Quando não tem cacau no pé de cacau, não tem do que as pessoas viverem. Quem vive de cacau, consegue dinheiro do cacau apenas quando dá fruto. O açaí é a mesma coisa, pessoal. A castanha do Pará é a mesma coisa. Se você cortar demais a seringueira e ela perder muito látex, a seiva dela, ela morre. Ou seja, o extrativismo, pessoal, ele não é rentável economicamente para todo mundo. Porque se todo mundo viver disso, nós teremos que voltar a caçar animais pelo mato, tá? Uma coisa que eu tenho 100% de certeza que quem defende amplamente o extrativismo não comenta. É errado desmatar floresta amazônica, Mata Atlântica. Eu sempre disse isso para vocês, tá? Isso é errado sim, só que nós temos que entender que o extrativismo vegetal, o extrativismo animal, sétimo ano, em longo prazo, para todo mundo, ele não dá certo, porque ele é limitado, e tem muita gente no planeta, tá? Se todo mundo adotar isso daí, muitas pessoas com certeza vão morrer. Isso aqui que vocês estão vendo, pessoal, isso aqui é uma coisa que eu vou apenas comentar brevemente, tá? Isso aqui é a Agenda 2030,
é um conjunto de ações que foi promovido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para, digamos, criar um futuro melhor, tá? Um futuro com menos poluição, um futuro onde as pessoas sejam mais iguais, um futuro onde haja menos pobreza, menos fome, saúde melhor, mais educação, mais igualdade de gênero, mais água tratada, produção e consumo sustentáveis, que eu falei para vocês agora, cidades mais, digamos, mais verdes, menos poluidoras, reduzir a desigualdade econômica, desenvolver a infraestrutura, trabalho digno e crescimento econômico, energias renováveis, por exemplo, energia solar, energia eólica, combater alterações climáticas, não destruir oceanos e mares, ecossistemas conservados, paz, justiça e essa questão do desenvolvimento. Pessoal, qual que é o problema disso daqui? Para toda a humanidade, isso aqui não dá, tá? Isso aqui é apenas para algumas pessoas que funciona. É impossível que todo mundo sobreviva disso. E agora eu vou parar a aula porque alguém está cortando concreto aqui no fundo, tá? Tá na escola. E já acabou o tempo também, então não tem problema. Pessoal, é isso, tá? Esse foi o conteúdo de hoje em relação ao Brasil. Na próxima aula, eu vou tratar assuntos mais atuais, tá? Quem tiver alguma pergunta, pode fazer. Caso contrário, até semana que vem, pessoal. Professor, atividade. Eu acho que eu passei a atividade do livro, né? Naquela folha que eu mandei lá. Mas é uma coisa que eu falei semana passada. Quem quiser ir fazendo atividades do livro, pode fazer. Não se prendam ao que eu mando, tá? Eu quero terminar o livro de geografia. Cara, pode terminar, de verdade, tá? Se tiver alguma dúvida, me pergunte. Caso contrário, enfim. Mas se eu mandei atividade, eu não lembro agora, João, mas eu acho que eu mandei de atividade. Pode fazer sim. Fala, Luiz. Professor, tem uma pergunta. Oi. Essas pessoas que fizeram extrativismo no Brasil, eles plantaram o mínimo deles ou eles só extraíram? Olha, um pouco dos dois, Luiz. É que, cara, o Brasil ele é muito grande. O Brasil ele é gigantesco, é o quinto maior país do mundo e é muito complicado você afirmar que foi apenas assim, ponto final, tá? Teve um pouco dos dois, teve muito dos dois, na verdade. E, no geralzão, tá? Isso aqui é uma coisa que eu afirmo para você, Luiz, com toda certeza do mundo. O extrativismo vegetal, ele não gera riquezas, tá? A agricultura, embora ela tenha grandes problemas, ela realmente tem, ela polui, ela causa desmatamento, ela causa, assim, muitos problemas. Boa parte da economia brasileira, Luiz, ela é forjada a partir da agricultura, tá? Isso aqui futuramente eu falo mais. Pessoal, estamos pensados, tá? Quem quiser perguntar ainda tem um tempinho, caso contrário, até semana que vem. Professor, Oi, Samanta. na página 367, trabalho em grupo é para fazer? Deixa eu ver aqui. Eu já troquei de livro aqui. Deixa eu ver aqui, Samanta, 377. 367. 77? 367. 67. Acho que não, hein, Samanta, porque trata do Acre, né? Eu não vejo necessidade, não. Só se você quiser, Samanta. Ok? Falou, até Tchau, semana que vem. Samanta. Falou.